Mas e aí? E esporte é esporte? O que vocês acham? O que vocês acham? Eu vou até fazer. Vou fazer. O que eu não queria fazer, eu vou ter que fazer. Vou fazer e aí eu vou fazer um corte disso e vou jogar lá no meu canalzinho que eu vou começar a jogar uns vídeos lá. Foda-se. Deixa eu explicar uma parada que eu acho. Sobre essa pauta do esporte e tal, vou pontuar o meu incômodo com isso. E aí, eu não vou dizer que é ou não esporte. Não cabe a mim dizer isso. Não cabe, né? Deixa isso pra lá. A primeira coisa é que a gente não consegue negar o caráter esportivo que existe hoje em dia no que se chamam de esportes. Não dá pra negar o caráter esportivo que isso tem. Você tem pessoas vivendo como atletas, estruturas de organizações de time, campeonatos em vários níveis, inclusive mundiais, com seletivas, etc e tal, papapá. Não estou dizendo que por isso, obviamente, é um esporte. Mas existe um inegável caráter esportivo acontecendo em volta disso. Beleza? Beleza? Né? Os atletas dessas organizações, eles passam por um processo de concentração, moram juntos, vão pra academia pra ter desempenho, fazem acompanhamento psicológico. Existe uma estrutura pra isso, que se assemelha muito. Não estou dizendo que é esporte, mas se assemelha muito aos esportes. E aí tem a óbvia problemática de que é um produto de uma empresa privada e que essa empresa privada controla isso. Né? Então, o CS, Counter-Strike, é da Valve e só existe porque a Valve quer. A Valve dá manutenção e ela lucra com isso. Então é extremamente lucrativo para a Valve fazer, né, popularizar o Counter-Strike, por exemplo. Apesar deles fazerem quem conhece, sabe que eles estão fazendo um trabalho porco com isso. Mas o Counter-Strike é um jogo de tiro, se não me engano, mais popular que tem, com os maiores campeonatos. Quem viu o campeonato no Rio no ano passado, o tamanho que foi aquilo, o absurdo que foi aquilo, tá ligado. Então, causa esse desconforto. Ah, porra, se a Valve quiser mudar alguma coisa e acabar com o esporte, né, com o CS e tal, vai acabar e tal. E aí a gente tem que considerar uma coisa. Muitos esportes, não todos, eles são inteiramente definidos por organizações, não vou dizer privadas, mas que mudam e fazem o que querem com as regras. Então, no judô, as regras mudaram. E aí você inverte todo mundo, quem era o melhor lutador não é mais, o ranking fica bagunçado, porque você mudou basicamente todas as regras para tornar o esporte mais competitivo, para ser mais atrativo, mais visual e tal. Tem seus motivos lá. E é óbvio que uma empresa privada pode fazer isso também. É óbvio que pode, né? Só que, claro, você tá dizendo que por que o... Eu tenho que parar de ler o que vocês estão falando, porque senão me atrapalha aqui. Então, assim, por que uma empresa decidir parar de fazer um jogo, o esporte vai acabar? Não vai. Por quê? Porque todo mundo, os atletas, eles vão migrar para algum outro jogo. Mas a atividade é a mesma. Né? Então, se acabar amanhã o Counter-Strike, você vai ver a galera indo pro Valorant.
Mas isso ainda não quer dizer que é esporte. Não tô tentando dizer que é ou que não é. Tô colocando a problemática aí. E a problemática de ser um produto de propriedade intelectual de uma empresa privada é um problema, né? É um problema. Só que isso é atividade remunerada de uma galera. Tem uma galera que vive disso hoje em dia. Uma galera que vive disso hoje em dia. E que se enxerga como atleta, que treina como atleta, que age como esporte, que vive como esporte. E que isso é a profissão dessas pessoas, né? E aí você junta tudo isso com, de fato, a comparação óbvia do que são os outros esportes, do que as outras coisas acabam vindo por aí e tal. E aí você fala, porra, né? É esporte, não é? É a mesma coisa que acontece com o fisiculturismo hoje. O fisiculturismo é esporte? Muita gente fala que é basicamente um concurso de beleza, né? Uma apresentação de beleza. Pra quem treina, é esporte. Sacou? Pra quem treina, é esporte. Mas é esporte, não é? Eles são atletas. Sacou? E aí você tem a comparação que pode ser ainda mais ridícula. Né? Você tá falando que o Ramon Dino, o fisiculturista, não é atleta e o gordinho que joga Counter-Strike é atleta, né? Porra, confuso isso aí. Confuso. Só que dizer que é ou não esporte é uma parada extremamente complexa. Extremamente complexa. E eu vou, né, trazendo um passado meu aqui. Quem tá ligado sabe, mas eu fui um dos primeiros praticantes de parkour do Brasil, fundei a Associação Brasileira de Parkour no Brasil. Trabalhei mais de 10 anos em divulgação de parkour, palestra em faculdade, uma porrada de coisa. E a nossa principal defesa é que parkour não era esporte. Porque pra gente, parkour não era esporte. Sacou? E aí você tem esses problemas aí. Então dizer que é ou não esporte é extremamente complexo. Extremamente complexo. E o que me incomoda é tentar trazer essas paradas como uma questão objetiva. Porque, e aí, eu vou fazer um adendo que eu vou arrumar problema pra minha cabeça, tá? Porque, assim, o que eu já estou vendo é que a gente mal ganhou, a esquerda mal voltou, e a galera da esquerda tá lá no salto alto, no maior na maior superioridade moral do mundo, tratando todo mundo na maior ironia, foda-se todo mundo, foda-se tudo. Nem parece que ano passado tava todo mundo ali, pô, não, a gente tem que, né, trazer voto, a gente tem que ser, né, acolhedor, tem que trabalhar na base. O problema da esquerda foi que ela acabou com a base. Nem parece que é essa galera. Tá todo mundo no salto alto, tratando na ironia. Se joguinho é esporte, então dominó também é. Sacou? Sacou? E aí, porra, tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso, porque a gente tá tratando essa discussão com uma simplicidade que não existe. Não é tão simples assim. Essa simplicidade não existe, gente. Não existe. E aí, você vem para um outro problema maior, que é o cálculo político dessa porra. É claro que ontem, sem nenhuma base, a ministra não podia chegar e falar assim, não, porra, é esporte sim, a gente vai distribuir dinheiro nessa porra. É óbvio que ela não podia fazer isso. É óbvio que não. Né? Porque existe um monte de problemática. Eu vi, um cara me marcou numa thread excelente lá no Twitter falando, porra, tem um problema de tributação, porque tem gente do esporte tentando enquadrar como cultura para poder pegar a Lei Rouanet, para pegar incentivo da cultura, tem gente tentando aplicar como esporte para pegar incentivo do esporte, mas o que é? Fica nessa confusão toda, né? O que é? Vamos definir o que é?
Então é muito complicado para a ministra assumir isso. Assumir que vai chegar e falar, não, é esporte ou não é esporte. Só que, de novo, é complicado dizer que é esporte e é muito mais complicado dizer que não é. É muito mais complicado dizer que não é. Sabe por quê? E aí a gente tem que voltar para tudo que a gente viu nos últimos anos. Essa galera de internet, de Twitch, YouTube, gamer, esses gamers aí, eles foram uma base trabalhada pelo Bolsonaro, uma força monstruosa. Monstruosa. O Gaules, que tava todo mundo zoando ali na live, tava todo mundo zoando o Gaules porque foda-se, não sei o quê. Ele mete 400 mil pessoas terça-feira, meio-dia, pra assistir torneio de Counter-Strike. Sacou? São 400 mil pessoas só lá no momento. Tá ligado? E isso falando dele. Mas essa galera toda, eles têm um alcance muito grande. Né? E tudo o que não precisava agora é transformar essa galera inteira que já vinha apoiando o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tá há 4 anos sinalizando pra eles, 4 anos dando sinalização pra eles. Tudo que a gente não precisava agora é afastar essa galera. Então você não precisava chegar falando assim, porra, é esporte, não sei o quê. Você fala que não sabe, porra. Você fala que, tipo, olha, a gente tá analisando, existem muitas complexidades, a gente tá vendo como os outros países funcionam, como estão as questões nos outros países, como é que tá sendo normalizado isso, e a gente vai trazer e estudar pra cá. Acabou. 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 Tu não precisa queimar uma base política gigantesca, que é grande, que é influente, por bobagem, gente. E aí é aí que o meu incômodo... Porra, não entendo. Não entendo. E aí fala, né? E é o que eu tentei falar em, sei lá, em algum lugar aí, que é... Não, a maioria das vezes o problema não é o que você fala, mas é como você fala. Você pode falar que não sabe, que não é esporte. Você saca? Mas porra... Fala que tá estudando, fala que não sabe, fala que é difícil definir ainda, fala que tem outros critérios que precisam ser avaliados, mas tu não queima a base, porra. Tu não queima a base. Nesse momento, com o quê? 11 dias de governo Lula, a gente não precisava disso. A gente não precisava queimar essa base. Porque isso daí é política, gente. É política. E aí, por isso que a minha preocupação, o que eu fico puto, não é o dizer ou não que é esporte, discussão, foda-se. Isso pra mim, foda-se. Só que assim, politicamente é um tiro no pé. Politicamente é um tiro no pé. Agora, você quer ver isso totalmente diferente? Totalmente diferente? Você fala que não sabe. Você fala que não sabe. Fala que vai estudar. Chama a base de mobilização política do governo. Coloca no ar o que tá acontecendo. Irmão, mete o Lula na porra de um podpar, na porra de uma live, falando assim, se é esporte eu não sei, mas pode chamar esse Gaules aí que eu como ele num X1 na Dust 2. Vou ficar lá no fundo, pescando de Alpe. Quero ver ele botar aquele cabeção pra fora. Irmão, foda-se se é esporte. Ele ia virar o presidente dos gamers, velho. Com uma piadinha, sem se posicionar, ele, porra, imagina o Lula falando assim, pode chamar o Gaules num X1 na Dust 2. É isso. Imagina só, ele ia viralizar
na Twitch, ia viralizar no YouTube. Sacou? Ele ia virar o presidente gamer. Só que aí você mete a ministra do esporte, não só falando que não é esporte, que até aí é questionável, realmente é debatível. Até aí é debatível. Só que ela trata com chacota. Ela menospreza, ela ridiculariza. E aí, amigo, aí Aí você fode. Aí você se fode. E de novo, lembra aquela conversa de a esquerda perdeu a base, a esquerda não trabalha a base. Cara, a base é periferia, a base é entregador, a base é motorista de Uber e a base é molecada gamer também. É quem se importa com isso. Porra! 20 anos de curso, irmão. 20 anos de curso. Imagina o Lula falando assim, eu vou pegar umas aulas com o Fallen e aí eu pego esse gaulês. Sei lá, saca? Qualquer brincadeirinha dessa. Você só precisa saber 2 nomes e colocar num contexto. Coloca o Lula contando uma história de quando ensinaram ele a jogar paciência na prisão que ninguém mais lembra que começou falando de esporte. Então, mano... então, o que me incomoda com isso são os cálculos políticos, né? Esse tipo de bola fora que, se você entrar agora e for olhar a visão de quem participa disso, tá todo mundo falando lá. Viu? Todo mundo queria... Eu vi esse post hoje, de um dos maiores jogadores de Call of Duty que tem no Brasil. Falando assim, todo mundo criticou quando o Bolsonaro ligou pro Fallen. E agora tá aí o Lula, o governo novo, falando que o nosso esporte não é esporte. Eu vi lá, né? O maior jogador de COD que tem no Brasil, mais ou menos, um dos maiores, pelo menos, falando isso. Porque aí que tá. O Bolsonaro ligou pro Fallen, o nosso Pelé do Counter-Strike. E é isso que a galera não tá entendendo. Que a base nova também tá na internet. A base nova tá na Twitch. A base nova tá no YouTube. O Orlando Calheiro tá há 4 anos, sei lá, falando na live dele. Gente, a gente precisa ocupar isso aqui. A gente precisa ocupar isso aqui. A opinião está aqui. Só que não. E aí a gente vai fazer o quê? E aí tem um outro problema, só para finalizar essa discussão, tem um outro problema que é essa superioridade moral que estão tratando isso, com as piadinhas assim. Então biribinha é esporte, jogar palitinho no boteco é esporte também. Sabe por quê? Isso eu já falei, tem newsletter sobre isso, o caralho. Existe uma base política que foi construída em tratar questões complexas e cheias de nuances como questões objetivas. Quem acompanhou o bolsonarismo de perto esses anos todos, quem viu as notícias, quem viu a base olavista dessa porra, quem viu o que acontece nos Estados Unidos com os outros pseudofilósofos que tentam colocar essas filosofias rasas, superficiais, tratando questões complexas como questões objetivas, sabe disso. Sabe que a receita para essa merda que a gente entrou é fazer exatamente isso. É pegar um monte de coisa objetiva que a gente não conhece, que tem uma série de detalhes desconhecidos, e tratar como coisas objetivas. E tratar como se fosse realidade objetiva. Comparação direta. Então, mas porra... se for assim, não sei o que é esporte também. Bater embaixadinha é esporte também. Sacou? Só que isso, quando a gente normaliza isso dentro da esquerda, você vai ver isso voltar questionando pautas identitárias, amigo.
E aí você vai ver essa mesma comparação sendo utilizada para desmerecer pessoas trans, para desmerecer LGBTQIA+, no geral, para negar racismo. Porque essa é a mesma base que vai falar lá assim, mas o branco e o preto tem a mesma oportunidade. É a mesma coisa. Porque essa galera que usa esse discursinho sujo, eles se alimentam dessa superficialidade de tratar questões complexas e cheias de porra, nuance e o caralho, como se fossem questões simples de comparações diretas, né? De lógica. Sacou? É como se fosse, é só aplicar a lógica pura, é só aplicar a lógica e tal, não sei o quê. E, bicho, não é, irmão. Não é. Não é, tá ligado? Não é. Porque, assim, humanidades, elas são feitas de nuances. E a lógica, ela, por definição, ela exclui nuance. Então, se você para de observar o que tem de diferente, de detalhe, de nuance, tudo parece raso. Só que aí você elimina. E aí é quando você pega um cara formado em física e vai falar de meritocracia, vai falar de racismo e fala um monte de merda. Porque não entende a porcaria da base das nuances que existem. Ignora completamente as nuances. Sacou? A outra menina lá, não vou falar o nome porque eu gosto dela, eu gosto do conteúdo dela. Não preciso ficar queimando aliado aqui. E aí vem me reclamar de que as pessoas estão falando que tomar Coca Zero é melhor do que tomar suco de fruta e tal, ignorando completamente todas as nuances. Todas as nuances envolvidas nisso. Ignorando questões psicológicas, necessidades individuais, tudo isso. Porque é isso que acontece quando você ignora a nuance. Você mira errado numa causa que é psicológica, que envolve questões muito maiores do que simplesmente olhar e comparar número. Olhar e comparar número. Sacou? Então não dá pra cair mais nesse erro. Não dá pra cair nesse erro, velho. E aí eu não quero nem usar essa porra do argumento, mas é isso que vai acontecer daqui a pouco. É isso que vai acontecer daqui a pouco. Você vai ver falando assim, e aí, porra, isso daqui vai virar uma merda. Você vai ver daqui a pouco alguém falando assim, se esporte tem todas as características muito parecidas com esporte, mesmo com suas diferenças e não é esporte, por que uma pessoa que nasceu homem e transicionou e tal pode ser chamada mulher? Pode ser tratada pela sociedade como mulher? É isso que a gente libera pra galera desonesta quando você não trata as nuances com o devido respeito. Porque não é uma questão lógica objetiva. Não é isso. Não é isso que importa. Isso é um erro grotesco. Isso é um erro monstruoso. Só que aí você vê um monte de gente de esquerda validando essas comparações ridículas, fazendo o argumento apelo ao ridículo pra justificar isso. E aí cai na porra do mesmo erro que vai validar uma merda lá na frente. Porque isso vai ser usado contra a gente. Porque a gente tá validando comparações esdrúxulas com elementos que, porra, ignoram detalhes, ignoram nuances, contextos. Tipo, é óbvio que a gente não vai comparar uma modalidade que surgiu tem 10 anos, sei lá, tem 20 anos dentro da questão da tecnologia e computador com algo que existia, porra, que foi inventado 100 anos atrás. É claro que não. Não é igual. E nem segue as mesmas regras. E isso, não estou dizendo que é ou não é esporte. Estou dizendo que você só não pode tratar dessa forma superficial. Sacou? Então é isso que eu fico puto. É isso que eu fico puto, só isso. É isso que eu fico puto.
O nome desse corte vai ser Lula desafia Gaules pro X1 na Dust 2.